Pai querido, Pai de amor, muito obrigada pela noite, sono tranquilo. Obrigada pela cura que Tu está nos dando, Pai. Amém. Meu Deus e meu Pai poderoso, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Neste momento, Senhor, quero te pedir que Tu possa, Senhor, continuar conosco, abençoar o estudo da lição. Abençoar, Senhor, cada pessoa que for ouvir essa live. Abençoar os familiares dele, os amigos. Dá-nos, Senhor, tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana vai falar sobre, a gaiola. Hoje é dia 10 de julho de 2022. O título do versículo foi assim, ó. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ora, o versário diz que nós vamos sofrer provações. O próprio Jesus, quando antes de ascender ao céu, disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós aí vemos que realmente porque é que a gente tem aflições? É verdade que ninguém gosta de coisas negativas. As aflições são, como o próprio Paulo diz, quando tinha o espinho na carne, ele orou para que Deus retirasse o espinho da carne. E ele disse: A minha graça te basta. Nós, seres humanos, quando temos coisas, uma dor de dentes, uma dor de cabeça, para nós o sofrimento é uma coisa que não é positiva. É como se comêssemos. Eu lembro de um senhor que é o senhor António Estopa. Ele gostava de limões. Mas normalmente a gente gosta de comer uma laranja. Que é doce. A gente gosta de coisas docinhas, não gosta de coisas azedas. Então, a dor e o sofrimento é uma coisa que a gente passava bem sem ele. Mas o próprio Deus diz que para nós sermos aperfeiçoados, para nós atingirmos a perfeição, precisamos de passar por experiências negativas. É assim, para nós darmos valor às experiências boas, aos momentos bonitos, bons, nós temos de ter na nossa experiência, muitas vezes, experiências ruins. Ninguém gosta, sou sincero, é uma das coisas que ninguém gosta, porque ninguém gosta de passar por momentos ruins. A lição de hoje, domingo, tá falando, indo à terra prometida por um beco sem saída. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso está em Êxodo 14, 10. Bom, aí eu tenho que saber se foi na saída do Egito. Foi na saída. Pronto, quando eles saíram antes de chegar ao Mar Vermelho, ou antes de Deus abrir o Mar Vermelho, pois é normal que eles tivessem medo, porque eles estavam com receio que eles, quando chegassem ao pé deles, eles se fossem matarem. Pronto. Mas realmente nós vemos que o povo vai chegar ao Mar Vermelho e na vida a gente toma muitas decisões e tem que. É daquela, como a minha maninha diz, que a gente fica num beco em que se correr o bicho pega, se parar o bicho come. E naquele caso acaba por ser igual. Eles chegaram ali ao pé do Mar Vermelho e eles começam a clamar, principalmente com Moisés,
não haveria sepulturas lá suficientes no Egito para nos mandares para aqui, para o pé do mar, porque atrás estão os Faraó. soldados, está o faraó e com os seus soldados. À frente está o mar. Não temos outra hipótese. A gente vai fugir para onde? Se vamos para ali para o mar, o mar vamos morrer afogados. E Deus, não, marchai, vão continuar caminhando. Realmente é necessário confiança, porque uma pessoa ao pé do mar, confiar no que o mar vamos ficar a morrer afogados. Mas quando eles começaram a andar, que começaram a ver a Deus operar o milagre que foi abrir o mar, mas foi necessário confiança, porque em termos humanos, nós andarmos para a frente para um sítio que nós sabemos perfeitamente está ali só água, foi confiar mesmo plenamente em Deus, porque então é assim, Deus muitas vezes nos deixa colocar em situações que a gente tem que tomar uma decisão. Tudo na vida temos que tomar decisões. Acordar ou dormir, comer ou não comer, beber ou não beber, vestir esta roupa ou não vestir, então são decisões. Só que são decisões que não acarretam consequências. Bom, até na roupa tem consequências. Se você estiver num momento de frio e você só dizer assim, eu não quero saber do frio, eu quero somente ter esta blusinha porque é bonito, eu apanhar uma gripe. Aí já é uma consequência. Porquê? Porque a pessoa quis ir com uma roupa do verão e está indo no inverno. Aí já há consequências que acaba de gripar, de apanhar uma gripe, por sua própria responsabilidade. Já tenho visto situações que começou, por exemplo, quando o Vando foi para o hospital, ele, lá no hospital é como se fosse inverno, praticamente, porque eles têm o ar-condicionado. A pessoa vai para um sítio assim, com uma blusinha de verão, acaba para apanhar uma gripe. Quer dizer, vai para o hospital para ser curado. Mas se não tiver. Eles realmente põem um lençol. Mas a pessoa acaba por não ter o lençol em condições. A bateria está fraca? Tá. Então, lê lá. A bateria tá querendo. Bota pra carregar. Tá fraca, fraca, Não, mas fraca. agora. Não tem mais carga, não? Não, ainda dá para Não, ouvir. aqui, ó. Bom, então vá. Não dá para ler o resto? Dá, mas tem muita coisa. Eu vou ler o 14 todinho. Vai descarregar, viu? Nos dias de. O que é aquele padrinho? Hã? Diga lá. Já estou aqui. Êxodo 14. O Êxodo 14. Fala o seguinte. Leia Êxodo 14. Porque Deus levou os israelitas a um lugar em que sabia que eles ficariam amedrontados. Então aqui fala que Deus levou os israelitas a um lugar que Deus sabia que eles ficariam amedrontados. Mas por que Deus levou eles? Vamos ler aqui em Êxodo 14. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltarem e acamparem diante de Pi-Arminote, entre Mindol e o mar, em frente de Baal-zebofon, acampei lá, junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto.
endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do Faraó e de todos os seus exércitos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles ficarão assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do Faraó e de seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: que foi que dizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o Faraó apontou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com os seus capitães. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíram de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do Faraó, com seus cavaleiros e os seus exércitos, os perseguiram e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Aviote, em frente de Bel-Zefon. Enquanto o Faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás. Eles então, os israelitas, ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que os disseste no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios, pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, aclamai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por nós, por vós no caso, né? Por Sim. isso, aclamai-vos. A travessia pelo meio do mar. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordeno aos israelitas que marchem. E tu ergues e estenda a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, porque os israelitas passem, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão através deles, e sereis glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, que me glorifica, quando me glorificar por meio do Faraó, com os seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou e diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram um dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar uma terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram com um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os seus cavalos e os carros e os cavaleiros do Faraó.
Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e os tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro com o mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram a cobrir os carros e os cavaleiros e todos os exércitos do faraó, que havia entrado no mar, atrás dele. E não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca, pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos por meio do mar. Na praia, no caso, né? Israel viu grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, porque é que Deus vai fazer um livramento? É assim, nós temos que entender que mais cedo ou mais tarde o faraó iria sempre atrás do povo de Israel. Iria porque iria tentar resgatar. Mas Deus vai fazer com que o povo vá por uma situação, tem que tomar uma decisão, nesse caso uma decisão não dela. Porque nós vemos que o Moisés vai dizer que Deus vai fazer a batalha e vemos as situações que o rei vai pedir a proteção de Deus e Deus diz a quem está o rei, porque quem vai fazer a batalha é Deus. Porque vemos um dos reis de Israel que quando veio um grande exército que era umas 10 vezes maior do que o exército dele, e era 2 reis contra ele, nós vemos que realmente ele ficou na situação, eles vão-nos esmagar aqui e matar todo mundo. E ali também era a mesma coisa, porque a maior parte do pessoal estava habituado a quem? A trabalhar como escravos. Crianças, isso não se conta, crianças, mulheres, não se conta. E os outros, as pessoas que estavam lá, tirando alguns soldados, que eram pouquinhos, mas eles não tinham armas, não tinham nada. Então eles não estavam preparados para uma batalha. Eles estavam preparados, pensaram logo, tanto que eles são bem claros e objetivos. E olha, será que não tínhamos lá sepulturas lá no Egito? Será que vamos morrer aqui todos? Porque eles vêm preparados para, desde os uma, ou nos matarem ou nos tornar novamente escravos. Porque em princípio a finalidade do faraó não era para os matar, era para agarrar neles e levá-los novamente para o Egito, para eles continuar como escravos. Pronto. E então Deus vai permitir que o faraó, nesse caso o faraó não entrou, quem entrou foi os seus soldados. E quando eles realmente vão no meio, eles acabam por destruir. E uma das coisas muito importantes é que vamos ver que quando eles vão entrar em Jericó, o povo de Jericó, todas as cidades que eles vão conquistar, o que é que vemos na história de Deus na televisão, na história de Jericó? Eles dizem, nós sabemos a história que contam sobre a travessia do Mar Vermelho. Ou seja, o mar
acabou por ser um testemunho a favor do povo de Israel, porque eles vão dizer assim: nós temos medo daquele povo, porque eles têm um Deus que luta por eles, e é um Deus que é diferente dos nossos, que realmente demonstra ser um Deus vivo, não é verdadeiro. Eles também achavam que os deuses deles eram verdadeiros, mas enquanto o povo de Israel tinha um Deus que era um Deus vivo, que era um Deus que realmente agia. Então eles dizem: olha, eles têm um Deus que luta por eles. Então nós temiam, sem conhecer a história, sem conhecer o povo, mas temiam, eram temidos por essas coisas, por esse motivo. Tanto que o Jericó vai se precaver, tentam fazer com que amaldiçoam, no caso de Balão, Baraque, que é de Jericó, que fosse amaldiçoado o povo de Israel, porque, sendo amaldiçoado o povo de Israel, ele poderia vencer na batalha. Uhum. Que lições os israelitas aprenderam com essa explicação? Êxodo 14, 31. Que lição eles aprenderam, né? Olha, primeiro, a confiar inteiramente na mão de Deus. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra o egípcio, de modo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés. Então a lição foi que eles viram a obra do Senhor, eles temeram ao Senhor e também a Moisés, né? Sim. Que Moisés era desacreditado. É assim, a gente vai dizer assim: eles acreditaram a partir... não é bem assim, porque assim, eles naquele momento acreditaram, só que ele era um povo de coração. Naquele momento ali. Sim, naquele momento. Porque se nós formos estudar depois mais à frente, quando eles vão... Não, mas aí é depois, isso aí vai ser de manhã. Mas então a gente só nesse momento agora. Naquele momento eles acreditaram, coisa, porque eles eram um povo que estava habituado a ser escravo. Eles eram um povo de coração, a Bíblia diz que eles eram de dura cerviz, ou seja, um coração duro. Então Deus teve que reensiná-los. Teve adultos, mas teve que voltar a ensinar novamente a ter... E muitos deles acabou por não ensinar, porque eles realmente acabaram por morrer no deserto, e porque eles eram mesmo dura cerviz. Então, mas ali sim, ali acreditaram, nós vemos que eles glorificaram Deus, que eles estavam todos prontos para glorificar a Deus, e então nós vemos realmente o seu relacionamento acabou a ser positivo. E a experiência foi positiva porque Deus era necessário ser glorificado. Porque não teria lógica nenhuma Deus tirar o povo do Egito para que ele morresse realmente no deserto. Seria uma situação difícil, porque ele não iria livrar o seu povo. E ele, quando vai se lembrar do seu povo, mesmo havendo pessoas de dura cerviz, ou coração duro, nós vemos que hoje ainda, passando aquela história para o mundo atual, a Bíblia diz que por amor aos escolhidos, por amor daqueles que realmente são filhos e filhas sinceros e verdadeiros de Deus, Deus ainda está poupando este mundo. Então, naquele momento, naquelas quase 2 milhões de pessoas, que eram entre os judeus e aqueles que não eram judeus, porque muitos de egípcios, eles decidiram também sair do Egito. Então, entre aquela gente toda, havia realmente pessoas sinceras de coração. Então, por amor, não só a própria Deus diz que por amor a Abraão, porque ele fez a promessa a Abraão que a sua descendência iria para a terra prometida, a sua descendência iria sair para a terra prometida. Então Deus vai honrar a sua palavra. E honrar a sua palavra, Deus vai permitir proteger, vai levar de uma forma milagre, porque acaba a ser um milagre, porque deve ter sido lindo
nós estivéssemos presentes, poder passar o mar e ali onde era terra e olhar para um lado e para o outro, ver como se fosse uma parede enorme de água. Deve ter sido maravilhoso você estar a olhar assim no coiso, ver o mar abrir-se de uma forma milagrosa. A gente, acho que muitos deles que eram verdadeiros e sinceros devem ser emocionados, até quase todos, praticamente todos devem ser emocionados, porque é uma coisa que, quando é milagres, a gente se emociona. Quando uma pessoa tem um câncer terminal, que a gente vê que tem pouco tempo de vida, a gente se emociona porque são situações que nos vemos a mão de Deus. E ainda hoje podemos ver a mão poderosa de Deus em determinadas situações que nós acabamos de não entender porque é que as coisas acontecem assim. Pronto. Uma gaiola. E agora o título da lista era uma gaiola. Realmente uma gaiola é quando o povo de Israel acabava por, de uma forma simbólica, porque eles não estavam numa gaiola, mas como escravos acabavam de ser quase prisioneiros, e Deus vai libertá-los. São 430 anos, não são várias gerações. Aqueles que estão sendo libertados são filhos dos 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 filhos de escravos. Então significa que quando Deus vai libertar, já são pessoas que viveram, praticamente nasceram na escravidão. Porque durante 430, ou seja, mais ou menos, José quando viveu, a família de José ainda não foi escrava, mas quando Faraó morreu, que conheceu José, depois os outros, os filhos do Faraó, que foram vamos dizer, os futuros faraós, mas os faraós daquela atualidade, eles realmente fizeram o povo escravo. Desejo um bom dia. Estamos a gravar de modo a que possamos ouvir para ver a qualidade. Então vamos fazer uma oração. Querido e amado Pai, obrigado pelo estudo da sua santa palavra. Obrigado, Pai, porque a história do Egito, do povo judeu, que ao sair do Egito possa ser uma lição para nós, que realmente possamos entender a mensagem que tem para nós, mesmo que as situações da vida, seja como aconteceu com o povo de Israel, nós encontramos obstáculos, nós possamos confiar em si. É verdade que nós olhamos tanto para frente como para trás e muitas vezes vemos o perigo atrás de nós. Nós estamos muitas vezes em situações que nós não vemos saída, não vemos uma solução. Mas ajuda-nos, Pai, a confiar plenamente em si. Mesmo que os nossos olhos mortais não possam vislumbrar nada positivo. Continua abençoando os nossos familiares, os nossos amigos, continua abençoando especialmente a Dona Antónia, a Dona Matilde, abençoe os irmãos da igreja, abençoe aqueles que realmente estão pregando o Evangelho e abençoe-nos, Pai. Abençoe também ali os feirantes, que hoje é domingo, nós vamos vender algumas coisas e ajuda-nos no trabalho que vamos fazer. Abençoe cada um de nós e obrigado mais uma vez sobre o estudo da sua santa palavra. Derrama sobre nós a unção do teu Santo Espírito. É tudo peço e agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então peço que se inscrevam neste canal, e deixem o vosso like e o vosso comentário. Um bom dia. Deus abençoe.